Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a esta segunda conversa com o meu colega, amigo e presidente da APLOG, Raul Magalhães, a quem agradeço em nome da APG mais uma vez a disponibilidade para estas nossas conversas. Esta será a segunda. Nós, na nossa anterior, cobrimos um bocadinho o que tinham sido estes últimos 2 anos, de pandemia primeiro, de guerra depois, de crise energética, de subida de preços, sobretudo de forte volatilidade e disrupção nas cadeias, e tínhamos combinado para hoje conversar um bocadinho sobre o futuro, sobre como é que as empresas devem olhar para os próximos 3, 5 anos, sobre o que é que desta crise, e que agora podemos estar a ver como conjuntural, o que é que disto vai desaparecer e voltar a estabilizar, eventualmente em níveis diferentes do passado, e o que é que veio para ficar, o que é que será ou se tornará mais estrutural. É importante, sobretudo para quem tem que planear e olhar para a frente, e aqui o contributo do Raul, enquanto presidente de uma associação tão abrangente como a APLOG, é um contributo importante e que nos gostaria certamente de ouvir e de partilhar com os nossos associados e com todos os que queiram assistir. Raul, bem-vindo, obrigado mais uma vez. Se quiseres começar por aí, a seguir à nossa última conversa, onde cobrimos toda aquela parte do que foi o passado e dos impactos que tudo isso teve, como é que tu estás a ver agora o presente, como é que as empresas associadas da APLOG, que tipo de preocupações te fazem chegar e como é que estão a ver e a olhar para a frente nesta fase de alguma forma de retoma no meio da forte volatilidade? Muito obrigado ao Miguel uma vez mais e agradeço também à APG o convite e muito boa tarde a quem nos está a ouvir. Nós, como disseste bem, percorremos uma série de temas e de variáveis que estiveram na origem, algumas delas ainda estão, na origem das opções e das perturbações que temos tido ao longo dos últimos 2 anos. Eu talvez começasse por uma que atravessa não só o período da pandemia, mas que se mantém e provavelmente até com algum nível de agravamento. Refiro-me à questão das pessoas. E nós assistimos, há aqui um misto, eu não sou especialista na matéria, mas já foram identificadas aqui algumas causas intrínsecas associadas à própria pandemia, ou efeitos psicológicos associados à pandemia. Há uma reconsideração bastante grande sobre o fator trabalho, e dentro do fator trabalho de algumas áreas em que o trade-off entre ser mais ou menos social ou mais ou menos remunerado pende claramente para a primeira opção. No fundo, são novos equilíbrios, não é? Novos equilíbrios. E aqui a pandemia poderia ser já, se quisermos, alguns sintomas que estivessem por baixo do iceberg, mas a pandemia veio despoltar ou acelerar este processo. Ele não é típico ou exclusivo de Portugal, é da Europa e, se calhar, dos Estados Unidos, então, claramente. Aliás, há até um fenómeno quit, que são aquelas pessoas que saem do trabalho sem razão aparente, não têm outra alternativa melhor, ou não têm problemas no trabalho, mas por questões só muito, muito pessoais é que resolvem sair. No caso da logística das cadeias de abastecimento, isto provoca problemas bastante grandes, porque é uma das áreas em que, digamos, o fator social do trabalho, quer no que diz respeito aos fins de semana, quer no que diz respeito aos turnos, etc., não é o mais favorável. Trabalhos noturnos, trabalhos fora de horas. É a área de serviço. Se nós olharmos também para a área do turismo e do próprio retalho, dos centros comerciais, temos consciência disso. As pessoas, claramente, no trade-off entre serem mais bem remuneradas ou prescindirem dos seus fins de semana e do seu tempo de lazer, estão claramente a inverter as posições face àquilo que acontecia. Isto é um fenómeno. E passa-se realmente, se quisermos, com todo o respeito e sem sentido pejorativo, em algum tipo de tarefas ou de funções menos diferenciadas. Neste caso, mais indiferenciadas. E temos outro fenómeno, que é, com a progressiva sofisticação das operações logísticas, em que o fator da tecnologia, do planeamento,
das competências a nível da análise. O alinhamento entre cadeias. Não é? Nós estamos a assistir a uma sobreposição de perfis. Certo. Hoje em dia, um banco ou uma tecnológica vem recrutar uma empresa, um operador logístico ou uma empresa de retalho que tem operações logísticas, e o inverso também é verdadeiro. Portanto, isto provoca muito mais plasticidade em alguns perfis e torna, especialmente se acrescentarmos aqui a layer do teletrabalho, coloca aqui um desafio enorme, que é o setor logístico, neste caso, está em concorrência com outros setores socialmente e, se quisermos, até do ponto de vista figurativo, mais sexys e mais atraentes, não só no contexto nacional, mas também no contexto internacional. Portanto, temos neste momento, é generalizada a dificuldade, não só em recrutar, mas também depois em reter, porque a partir do momento em que as pessoas estão no mercado e já começam a ter algum tipo de experiência, são facilmente captáveis e aliciadas para outros desafios. Este tema é um tema importante e que não é só único exclusivamente na área das operações logísticas e de todo o conjunto de funções que lhe estão associadas, repito, com a crescente sofisticação das mesmas, portanto, o que afunila do ponto de vista da quantidade de pessoas e depois sobrepõe este perfil a outros perfis que o mercado requer, e, portanto, inflaciona naturalmente os salários e a dificuldade de recrutamento, mas temos outros setores, por exemplo, onde o drama é se calhar igual ou pior. Eu falo, por exemplo, no caso dos transportes. No caso dos transportes, e é um fenómeno, repito, não só de Portugal, é europeu e dos Estados Unidos e Canadá. Quando eu digo europeu, é a questão dos motoristas. Em Espanha agora muito vincado. A greve veio aqui, se quisermos, retirar uma bolsa de potenciais motoristas de países de leste que podiam equilibrar, mas não é mais que um disfarce, porque isto é uma tendência que se tem vindo a agravar nos anos. E vai ficar pior, porque é geracional. Há aqui uma geração, aliás, basta olharmos para uma recepção, uma expedição de um armazém ou de um operador logístico, olhamos para os motoristas e os motoristas, daqui a 3, 4 anos, há uma geração de umas centenas ou uns milhares que se vão reformar. Em particular numa profissão que é bastante exigente e, portanto, as pessoas, se puderem utilizar mecanismos de alguma forma antecipada, o vão fazer. E não temos ninguém para os substituir. E, portanto, isto é uma pequena bomba relógio que vai estourar, não só para nós, mas para outros países. A nós penaliza-nos mais, Miguel, porque pela nossa posição geográfica, portanto, nós necessitamos obrigatoriamente de transportes internacionais se utilizarmos o meio de transporte rodoviário, não é? Para chegarmos à Europa, não é? Que é onde estão o grosso das nossas trocas comerciais, precisamos mesmo deles. Claro, claro. Tu achas? Isto vai ser com a imigração que vamos conseguir chegar lá? Isto tem que haver, há aqui um conjunto de possibilidades, de cenários alternativos. Temos fundamentalmente, não só pelo aspecto de falta de recursos humanos, e também os remanescentes estarem cada vez mais caros e com mais restrições, porque as restrições do ponto de vista legal têm vindo a aumentar de ano para ano, muito impulsionadas até por países do centro da Europa, portanto, que penalizam claramente quem faz deslocações maiores, como é o caso da Península Ibérica e Portugal em particular. Portanto, temos claramente que pensar em modos de transporte alternativos. A alternativa da ferrovia é uma alternativa que é a médio prazo. Não nos demora muito tempo ainda. Estaremos sempre a falar num horizonte de 6, 8 anos. Correndo tudo muito bem, não é? Exatamente. E mesmo assim, estamos a falar da ferrovia numa perspectiva complementar e não numa perspectiva de substituição. Por isso, um dos ensinamentos que esta crise nos tem vindo a dar é que nós não devemos apostar em soluções únicas. Sejam elas do ponto de vista de modos de transporte, sejam elas do ponto de vista de procurement, de locais de sourcing, temos de estar preparados para trabalhar numa combinação de soluções.
e no caso dos transportes não vai ser exceção à regra. Portanto, tem que haver aqui uma combinação de soluções que passarão pela pouca ferrovia que for ficando disponível ou que esteja já disponível e que vá acrescentando nos próximos anos, passará claramente pelo short sea, pela utilização do short sea como alternativa para grandes volumes e onde digamos, a perecibilidade do stock não é tão dramática. Não seja tão crítico, não é? Onde tu possas esperar um bocadinho mais. Exatamente. E depois a questão do ro-ro. Só para nós termos uma ideia, por exemplo, do impacto a nível do rodoviário, nós temos por dia do sul de Espanha, quando eu digo sul de Espanha, digo desde Múrcia até a Andaluzia, quase ao pé de Lepe, o Elva, ao pé da nossa fronteira do Algarve, temos centenas de carros, centenas, não são dezenas, temos centenas de carros que diariamente saem com perecíveis para o centro e para o norte da Europa. Nós da zona de Odmira, da zona do Oeste, nós, Portugal, temos dezenas de caminhões, que saem diariamente para Reino Unido e para o centro da Europa, com produtos perecíveis. Portanto, isto é incomportável do ponto de vista das crescentes restrições, quer da legislação laboral, quer da circulação, horários de circulação. Até das questões ambientais, não é? E estas restrições que são fundamentalmente também muito detonadas ou precipitadas, no bom sentido, pelos aspectos de sustentabilidade e ambiental, isto é uma solução, é uma situação que eu diria dificilmente sustentável, mesmo até no curto prazo. Claro. E temos que recorrer às infraestruturas que temos. Nós temos Setúbal, temos um porto de ro-ro, que é utilizado frequentes vezes. Leixões tem que se apetechar para isso, Lisboa tem que se apetechar. E o que é que isto faz? Isto leva os semi-remolques. Não sei se queres explicar um bocadinho, pode existir gente... Explico. São soluções muito utilizadas, por exemplo, no caso das Canárias, o transporte de produtos alimentares é quase que exclusivo feito por esta forma, por este modo de transporte que é o ro-ro. Nós, enquanto tivemos para a Madeira, para a Ilha da Madeira, enquanto tivemos o Armas, que era um armador, que se chama Armador Armas, espanhol, que fazia Portimão e Setúbal para a Madeira, utilizámos também ro-ros, especialmente as duas principais cadeias alimentares presentes, ou retalhistas alimentares presentes na Madeira, e consiste fundamentalmente no seguinte: em pegar num caminhão com ou sem trator, depois é uma questão de decisão por parte do operador, pode levar o trator e o semi-reboque e o motorista, ou pode só levar o semi-reboque e sair do ponto A para o ponto B. E no ponto B terá ou não outro trator e outro motorista que fará o engate no semi-reboque e o levará para o seu destino final. Para dar um exemplo, portanto, um semi-reboque, um caminhão com semi-reboque com produtos perecíveis de Odmira, chega a Setúbal, entra dentro do ro-ro, não é mais que um ferry-boat, com capacidade maior de carga e deixa ficar o semi-reboque só, ou o semi-reboque e o trator. O motorista conta-lhe como tempo de descanso, portanto pode dormir no caminhão, como pode dormir na própria embarcação. Quando chegar ao final, se tiver o trator e o semi-reboque, entra dentro do carro, liga ao carro e vai para o destino final. Portanto, fará mais 1 ou 2 horas. Se estivermos a falar em Southampton ou no Havre, fará mais 2 ou 3 ou 4 horas. Portanto, esta é uma forma de nós trabalharmos produtos perecíveis em grandes quantidades e que estes navios também têm uma velocidade superior e podemos resolver os problemas das limitações horárias. Deixa-me dar só um exemplo. Se nós avançarmos para o rodoviário, já hoje, os caminhões levam 2 motoristas. É isso que eu ia dizer, ou seja, isso evita a questão dos 2 motoristas, não é? Agora imagina, há bocado estamos a falar da falta de motoristas e do custo que eles têm. Portanto, estaríamos aqui numa combinação explosiva. Portanto, claro. Isto só para dizer que realmente a combinação quer do short sea, quer do ro-ro, quer do ferroviário, irá retirar alguma carga, ao ferroviário, irá retirar alguma carga ao rodoviário portanto, tentar minimizar. Agora, claramente, o substituto será, no médio prazo, o ferroviário. Portanto, em outros transportes, eu acho que claramente, digamos, a perspectiva ou o cenário futuro será esse.
Uma segunda nota que eu gostava de sublinhar era aquela que também já referi há pouco, que é não apostar tudo num único meio de transporte e numa única solução de transporte, porque o passado recente diz-nos que pode ser má opção, porque pode acontecer qualquer disrupção completamente alheia até ao modo de transporte e penalizar fortemente quer o inbound, quer o outbound. Aqui, quando falamos nos dois fluxos, não é? Uma nota, para além dos recursos humanos e dos modos de transporte, tem a ver com o risco. Eu acho que o risco, se já era importante no contexto pré-pandémico, passou a ser muito mais importante hoje em dia. E mal da empresa, ou mal do país, ou mal até quase, eu diria quase que em termos individuais, se não temos um pequeno mapa de risco que nos permita ter aqui alguma gestão e alguma minimização das piores situações que nos pode acontecer. Mais conscientes, não é? Menos surpreendentes. Exato. E quando eu falo aqui de risco, falo na questão, quer nos mercados de compra, portanto, na questão do sourcing, na concentração, aquilo que está a acontecer nos semicondutores, ou na área de têxtil, por exemplo, ou na área da eletrónica, em que temos uma concentração exagerada num país, numa região e às vezes num ou dois fornecedores, com tudo o que isso pode acontecer, quer com pandemia ou com guerra, etc. Portanto, esta gestão de risco, este exercício de gestão de risco e mapeamento pode e deve ser feito a todos os níveis, quer a nível de sourcing, quer a nível da disponibilidade de stock, quer a nível dos mercados de exportação, se for o caso disso, quer das operações logísticas e dos meios de transporte. Isso é verdade, tanto nas organizações quase como a nível pessoal, mas deixa-me só desviar aqui um bocadinho o ponto, nós já estamos um bocadinho mais avançados aqui no tempo, eu gostava de te ouvir sobre destas novas realidades que estamos a viver, de inflação alta, de preços de combustíveis e eletricidade também muito elevados. O que é que disto tu achas que veio para ficar e o que é que seria a tua expectativa que dentro de algum tempo, difícil me dizer quanto, mas que dentro de algum tempo possa corrigir em baixo e voltar se calhar a ser um bocadinho mais parecido com o que conhecíamos antes? É muito difícil. Há bocado estávamos a falar do risco e se alguém dissesse que alguém preenchesse um mapa de risco com uma guerra na Europa ou com uma pandemia global, os assistentes desse exercício rebolavam a rir, não é? Portanto, se calhar nem se lembravam, não é? Se calhar nem ninguém se lembrava. Ou nem sequer aparecia sequer o mapa, não é? Quer dizer, estava na parte de trás do mapa, nem sequer não havia nenhum quadrante para isso. Mas, é muito difícil hoje em dia fazer previsões, seja do que for. Temos aqui algumas tendências e um conjunto, se calhar, de indicadores que apontam com maior probabilidade para um cenário do que outro. Há um claramente que nós temos que interiorizar. A estrutura de custos alterou-se completamente. Há rúbricas, e já falamos de duas, que são as rubricas associadas à energia e as rubricas associadas ao fator humano, ao capital humano, que alteraram completamente. E uma, no caso da energia, por força da transição energética. Todas as transições têm um custo. E às vezes podem ter um custo de uma geração. E nós estamos a começar lá, não é? Portanto, não há ganhos do ponto de vista de custo quando estamos aliás, pelo contrário, há agravamentos. Se desafetarmos o clima de guerra, haveria sempre porque isto não é contínuo, não é? Isto tem aqui saltos até termos algum equilíbrio, não é? Próprias da inovação. E portanto, a transição energética vai incrementar custos que estão neste momento conjunturalmente agravados pelo fator guerra e por um conjunto aqui também de fenómenos com caráter especulativo. Não podemos ter medo das palavras. Há claramente, sempre foi uma área de especulação, a energia e os combustíveis, portanto, agora por maioria de razão. O fator humano, idem. E depois temos uma mudança, provavelmente, em termos de sourcing. A globalização não é que esteja condenada à morte, mas vai haver um olhar muito mais para dentro dos grandes blocos políticos e económicos, os Estados Unidos, a Europa, e aqui a Europa um bocadinho mais com a bacia do Mediterrâneo e o Norte de África, e depois a Ásia. E claramente aquilo que vai existir é fala-se na reindustrialização, eu não acredito que seja uma reindustrialização tout court, mas passará a existir um conjunto
fornecedores alternativos e de produtos alternativos àqueles onde hoje em dia se adquirem e que estarão localizados mais próximo dos consumidores, neste caso, no nosso caso concreto, mais próximo da Europa. Isso até pode ser uma oportunidade interessante para a nossa indústria, não é? Pode, mas não nos iludamos, isto tem um custo. Nós, se fizermos aquela análise que temos feito nos últimos 10 ou 15 anos, que é olharmos para o segmento de reta e dividirmos o segmento de reta em bocadinhos pequenos e cada um fazer o melhor negócio, foi o que nós tínhamos feito até agora, por isso é que compramos às vezes maçãs na China ou no Chile, porque estamos a analisar isto segmento por segmento. Nós não vamos voltar a esse período, porque realmente o fator, uma vez mais, o trade-off entre o custo e a disponibilidade do produto vai claramente para a segurança e disponibilidade do produto. E isto tem um custo. Portanto, se este fenómeno da reindustrialização pode servir para muitas áreas em Portugal como uma boa notícia, para bens de consumo, para algum tipo de tipologias de produtos do cabaz do consumidor normal, vai ter um incremento. Porque a máquina instalada e já quase que parcialmente amortizada de alguns países, nomeadamente a China, é imbatível neste momento relativamente a qualquer instalação que se monte. Essa parte, para mim, a estrutura de custos é uma coisa que claramente veio para ficar. Uma segunda, e agora esta muito tem a ver muito connosco e com a área logística, mas que afeta as cadeias de valor, é a questão do estoque. Os estoques nunca mais serão aquilo que foram há 5 ou 6 anos. O just-in-time, não digo que morreu com a globalização, mas está numa gaveta muito baixa da nossa secretária. E realmente aquilo que vale hoje em dia, muito mais que o just-in-time, é o just-in-case. É ter, uma vez mais, a disponibilidade de produto. Isto só se consegue, como tu sabes, melhor do que eu, só se consegue com mais estoque e posicionamento de estoque intermédio. Isto aumenta custos de capital. Quer dizer, já não precisávamos da inflação, não é? Nem precisávamos do aumento das taxas de juros. Por si só, já teríamos um custo de capital superior, porque teríamos muito mais matéria-prima, muito mais produto semi-acabado em circulação. A inflação e a subida das taxas de juros ainda veio agravar isto. Portanto, isto são fenómenos, Miguel, que dificilmente tenderão a regredir nos próximos anos. Podemos dizer assim, não, vamos trabalhar e as taxas de juros, em vez de serem 3%, serão 1,5% ou serão 1%. A reindustrialização vai garantir que a curva de produtividade permita reduções. Mas a nossa base de partida foi tão baixa, que a estrutura de custos, naqueles que eu referi e noutros eventualmente mais ligados até a custos de contexto, etc., só tenderão a aumentar o preço dos produtos, e aqui temos que ter medidas de ganhos de eficiência, eventualmente, sei lá, algum tipo de mudança até de hábitos para tentar contrariar um pouco. Certamente. Acho que vai ser mais um desafio. E vamos ver como estaremos cá para tentar dar conta dele. Olha, muito obrigado. De facto, estes 20 minutos passaram a correr, já como na conversa anterior. Foi um gosto enorme falar contigo e ouvir aqui as tuas opiniões e um bocadinho a posição da Aplog sobre estes temas tão atuais e tão relevantes. Resta-me voltar a agradecer-te e despedir-me de todos os que nos estiveram a ouvir. Eu que agradeço, Miguel. Um grande abraço, cumprimentos. Um abraço grande, obrigado. Muito obrigado, com licença.